Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de toxicologia in vitro. É um prazer enorme poder compartilhar esse momento com vocês e discutir uma área que vem crescendo de forma muito rápida e estratégica dentro da pesquisa clínica, da indústria e também nos processos regulatórios. Ao longo desse curso, vão abordar desde os conceitos mais básicos até aplicações mais avançadas da toxicologia in vitro. A proposta é que vocês tenham uma visão integrada sobre como os modelos celulares podem ser utilizados na avaliação da segurança, da citotoxicidade, mecanismo de toxicidade e desenvolvimento também de novas tecnologias, tá? Contribuindo assim para métodos mais modernos, reprodutíveis e alinhados aos princípios dos 3 Rs. Hoje, iniciaremos com os fundamentos da toxicologia in vitro, no qual eu vou estar falando, discutindo os principais conceitos, vantagens, limitações, né, a importância desses modelos na ciência atual. Amanhã será os ensaios regulatórios e harmonização segundo a OECD, né, com a doutora Paola Capelletti, do Banco de Células do Rio de Janeiro, e depois vai ser abordagens avançadas e aplicações, com a doutora Bibiana Mate, da empresa Núcleo Vitro. Espero que seja um momento de muita troca e conhecimento, discussão e aprendizado entre todos nós. E muito obrigada pela presença de vocês e vamos começar. Então, hoje, né, inicie-se comigo. Hoje vamos abordar, dentro da toxicologia in vitro, então, os fundamentos da toxicologia in vitro, células com modelo de teste, tá? Então, o meu foco principal hoje vai ser mais a parte acadêmica, mais a parte bancada, e amanhã vocês vão conseguir aprender e ver mais a parte regulatória, né? Com os métodos alternativos de experimentação animal, a parte da OECD, da IATA, RENAMA, do CONSEA, da ISO, né, 109935, né? E o papel todos deles e juntamente da Anvisa, que a doutora Paola vai trazer. Como o nosso foco hoje é muito mais a parte acadêmica, né, mais bancada, esses são os pontos, os conteúdos mais específicos que eu vou estar trazendo e que vamos estar conversando, né? Então, primeiramente, vamos discutir as diferenças entre os modelos in vivo e in vitro, depois os conceitos do cultivo celular, abordando as linhagens celulares, posteriormente, os tipos de cultivo, né? Incluindo modelos bidimensionais e tridimensionais. Depois vamos para as boas práticas de experimentação in vitro e, por último, os ensaios in vitro utilizados na toxicologia, tá? E aí, iniciando, a primeira pergunta, né, que eu faço e provoco a vocês é: por que alguns testes in vitro podem diferir tanto dos resultados que nós observamos em vivo? Né? O que acontece? Os resultados que a gente observa e que nós testamos in vitro, a gente já pode levar, concluir que vai funcionar e que vão ter resultados similares no in vivo? Será que isso é possível? Né? Acho que temos, antes de tudo, que ter a ciência que o resultado observado in vitro nem sempre será o que é observado in vivo. Vamos discutir e ver isso em detalhes o porquê. Né? E isso acontece primeiramente porque o ambiente celular muda bastante, né? Quando a gente retira as células do organismo e colocamos no ambiente controlado, que é o ambiente de cultivo celular, a gente não vai ter as mesmas disposições dos tecidos e fornecimento de nutrientes e tudo que acontece no ambiente vivo, né? Porque no organismo, as células que estão inseridas, elas estão em um tecido muito mais complexo do que aquilo que a gente observa no in vitro, né? As células ali, elas recebem no organismo em vivo, recebem sinais de outras células, interagem com a matriz celular, estão expostas a hormônios, nutrientes, oxigênio, fluxo sanguíneo, tem o metabolismo sistêmico, tem resposta imune também que está envolvida. Já no cultivo in vitro, as células ali naquele ambiente controlado, grande parte dessa complexidade que é observada no ambiente vivo, ela é reduzida ou é perdida. Por isso, o ambiente in vitro não é o mesmo que o ambiente in vivo. Existe uma menor interação célula-célula, menor interação célula-matriz, existe uma ausência da arquitetura tridimensional do tecido, que é observado no in vivo, uma menor heterogeneidade celular,
ocorre uma alteração em disponibilidade dos nutrientes e de hormônios. Tudo isso vai modificar a forma com que a célula prolifera, se diferencia e responde a uma determinada substância, quando é colocada, né, para ver a correlação, o efeito dessa substância naquele local. Então, em muitos casos, as células em cultura tendem a favorecer a proliferação, especialmente quando as células são menos especializadas. Então, as células menos especializadas no ambiente de cultivo celular se proliferam mais rápido, mais adequadamente, né? A taxa de proliferação delas são maiores. Então, enquanto algumas funções de diferenciação ou algumas funções muito específicas celulares de um tecido diferenciado do tecido original, ela pode reduzir, né, no sistema de cultivo in vitro. Então, isso ajuda a explicar porque uma substância, por exemplo, pode apresentar uma determinada toxicidade em um ensaio in vitro e uma resposta diferente no organismo, onde existe, né, metabolismo, barreiras teciduais, distribuição sistêmica e mecanismo de compensação no organismo em vivo, tá? Então, essas respostas a gente vai observar de forma diferente, né? Principalmente quando a gente observa as funções diferenciadas em tecidos diferenciados, né? Que podem estar tudo sendo afetado e reduzido ali no ambiente in vitro. As diferenças entre o in vitro e o in vivo, elas ocorrem porque o modelo in vitro simplifica o ambiente biológico. Ele aumenta o controle experimental, mas pode reduzir a representatividade fisiológica. Por um exemplo, bem comum, né? Células tumorais. Quando você joga células tumorais no cultivo, frequentemente ela vai responder bem a um quimioterápico, né? In vitro. Mas nem sempre o mesmo tratamento, a mesma eficácia que a gente observa in vitro para esse tratamento quimioterápico, quando se joga no in vivo, a gente vê muitas vezes efeito reduzido ou até inexistente. Né? Porque no in vivo a gente vai ter às vezes a baixa penetração do fármaco naquele tecido, a ação do sistema imune, tem a questão da vascularização, a neovascularização, né, tumoral, e toda a questão do metabolismo do próprio organismo, né? Então, colocando todos esses pontos, nesse momento vocês podem virar para mim e falar, tá, mas e qual é a vantagem, então, da gente estar trabalhando com o modelo in vitro? E a principal vantagem dos testes in vitro é que ele vai nos permitir trabalhar com um sistema mais controlado do que eu trabalhar com o organismo inteiro. Então, a gente consegue controlar as variáveis, né? Como pH, temperatura, gases, nutrientes, hormônios, né? Doses, tempo de que você coloca um determinado composto ou algum fármaco, um tempo de exposição, né, àquela célula. E isso tudo vai facilitar a interpretação dos resultados e também vai reduzir a interferência externa sobre o seu resultado. Outro ponto importante da utilização do teste in vitro é a padronização. Ao utilizar uma linhagem, um tipo celular homogêneo, muito bem caracterizado, a gente consegue aumentar a reprodutibilidade do seu ensaio, né, do seu experimento. Isso porque é possível a gente trabalhar com células já de origem conhecidas, com histórico, registro, rastreabilidade, pureza controlada, caracterização adequada. A gente consegue reduzir bastante a variabilidade do seu experimento. E podemos também trabalhar com um modelo de replicatas, né? Assim, validar protocolos, comparar resultados em diferentes condições experimentais, aumentando assim a confiabilidade do seu estudo, tá? A cultura celular também, ela traz uma grande eficiência operacional. A gente consegue fazer ensaios muito mais rápidos, porque o ciclo de vida do animal, por exemplo, né, são mais longos do que a gente observar isso in vitro. A gente utiliza menor quantidade de reagentes. Consequentemente, a gente também produz uma quantidade de rejetos, né, de lixo muito menor e consome também menos reagentes. Então, acaba ficando experimentos muito mais baratos do que fazer com a experimentação, por exemplo, quando se compara com a experimentação animal. Comigo, então, que trabalho com cadeia de produção, né? Quando se compara com eu utilizar suínos e aves, eu estar trabalhando, simplificando tudo in vitro, nos facilita, nos economiza bastante. Tá? Então, e por fim, um benefício muito importante que eu já acabei, né, antevendo, falando aqui, é a redução da utilização do uso de animais. Então, a cultura celular nos permite fazer uma importante triagem, né,
aquela triagem inicial dos compostos, por exemplo, antes de avançar para estudos mais complexos. Você consegue fazer uma redução, uma triagem de segurança, né, de inocuidade também, fazer uma triagem de eficácia, ali dentro de toxicidade. Isso vai estar alinhado com o princípio dos 3 R's, especialmente com relação à redução e à substituição parcial do uso dos animais. E esse conceito de 3 R's ele surgiu em 1959 e ele estabelece 3 pilares muito importantes que traz para a pesquisa científica se tornar mais ética e responsável com relação à utilização e o uso de animais. O primeiro R significa replacement, que é ou, né, substituir, substituição, replace. A ideia aqui, então, seria substituir, sempre que é possível, o uso dos animais, né, por métodos alternativos. E é nesse ponto que a toxicologia in vitro ela ganha uma enorme importância, porque você utiliza os cultivos celulares, as células organoides, até modelos computacionais, os sistemas órgão-chip para avaliar a toxicidade sem a necessidade da utilização de animal. O segundo R significa reduction, que é redução, como então utilizar a utilização de animais somente quando é necessário. Então devemos utilizar o menor número possível de animais, mas se é necessária a utilização de animais, dentro desse menor número, a gente tenta sempre, né, manter a qualidade experimental, manter estatística, manter a qualidade científica também, tá? Então os métodos in vitro ganhou muita força nisso, porque ela permite triagens iniciais e seleção mais eficiente dos compostos antes da gente avançar para os estudos em vivos. O terceiro R é de refine. Então, esse princípio ele busca minimizar dor, sofrimento e estresse causado aos animais quando eles são utilizados na experimentação. Isso envolve desde melhorias de manejo, analgesia, anestesia, enriquecimento ambiental, para assim estar reduzindo, né, estresse aos animais, né, promover o bem-estar animal, mesmo quando esses animais estão sendo utilizados em protocolos experimentais e também fazer protocolos experimentais menos invasivos. Tá? Então, hoje, esses 3 R's eles são considerados a base ética na pesquisa experimental moderna para a utilização de animais e é um direcionador regulatório internacional, tá, pessoal? Então, na toxicologia, especialmente, vemos uma transição crescente de métodos tradicionais das plataformas in vitro para as plataformas in vitro, que são plataformas mais rápidas, são plataformas reprodutíveis e que estão alinhadas à questão toda, então, dos 3 R's e ao bem-estar animal. E dentro das plataformas in vitro, não tem como a gente falar in vitro e não pensar em cultura celular. Né? Então, cultivo celular a gente vai utilizar as células dos animais, células humanas, né, em condição de ensaio, num ambiente totalmente controlado, onde você vai controlar tanto só, como eu falei, em ambiente, temperatura, difusão de gases, mas também a composição do meio, o meio de cultivo que se coloca ali, fatores de crescimento, aminoácidos, a dose do composto e o tempo de exposição que aquelas células são submetidas. É importante lembrar que esse modelo ele não reproduz completamente, né, o que acontece no modelo em vivo, né, no tecido original. Mas ele tem vantagens e também tem as suas limitações. Tá? Então, durante o cultivo, as células podem perder, sim, características, né, dentro das suas limitações que tinham no em vivo, apresenta alterações tanto do perfil genotípico, podem também apresentar alterações no perfil fenotípico, alterações na proliferação, a proliferação in vitro não é idêntica àquela que é observada no organismo, tá? Principalmente porque ocorre uma redução das interações célula-célula, quando se compara in vivo por in vitro, redução das interações célula-matriz também, e ocorre uma ausência, né, daquela arquitetura tridimensional típica que a gente observa nos tecidos, tá? Mas mesmo assim, com essas limitações, o cultivo celular, ele apresenta as vantagens importantes. Ela vai nos permitir maior controle experimental, maior homogeneidade da sua amostra, uma redução do consumo de reagentes, tempos e recursos, especialmente quando a gente se compara com ensaios, né, dos animais. Tá? Portanto, a mensagem principal que eu trago aqui para vocês é que o cultivo celular é sim uma ferramenta útil, ela é poderosa para os ensaios in vitro, desde que também seus resultados sejam interpretados
tá? Adequadamente, considerando principalmente as limitações do modelo, tá? E entre as vantagens que a gente já falou e abordamos, tem mais uma que é muito importante, que é com relação à escala e automação, quando a gente trabalha com cultivo in vitro. A cultura celular pode ser adaptada para placas de microtitulação, né? Sistemas robotizados, a gente pode fazer uma análise em grandes lotes, né? Com grande número de repetições. Isso vai nos permitir testar diferentes concentrações, tempo de exposição diferente e em vários compostos em paralelo, tá? O resultado disso tudo é maior controle experimental, menor variabilidade dos seus experimentos e uma maior capacidade de triagem daquilo que você está avaliando e analisando, tá? Então, depois que a gente discutiu e trouxe todas essas vantagens do cultivo celular, vamos falar um pouquinho mais das limitações do cultivo celular, que é importantíssimo conhecermos, porque a gente pode evitar algumas desses problemas ou limitações, né? Tem como a gente driblar isso, passar por isso e fazer com que nosso experimento seja mais confiável. Então, o ganho do controle experimental se traduz e se torna um resultado confiável quando existe qualidade. E além de existir qualidade, existe uma rastreabilidade e padronização das etapas com que esse teste foi feito, né? Então, dentro disso, a primeira questão que a gente pensa é a habilidade do profissional que está fazendo, né? Ele tem que ter uma habilidade técnica, tem que ser treinado e fazer com que toda a manipulação da forma mais asséptica possível. O cultivo celular ele exige uma manipulação estéreo rigorosa e e testes, né, constantes de rotina para ver possíveis possibilidades de contaminações microbiológicas e além das contaminações microbiológicas, possibilidade de contaminações químicas e contaminações cruzadas de linhagens. Se você achar que é uma linhagem que você está trabalhando e na verdade tem contaminação de uma outra linhagem ali. Tudo isso pode comprometer de forma significante o seu experimento e gerar resultados falsos ou de difícil interpretação e baixa reprodutibilidade. Tá? O segundo ponto é o controle ambiental. É necessário manter o seu ambiente de cultivo, a sua sala de cultura, né, celular, um ambiente limpo, controlar as condições de cultivos, né, garantir a identificação correta das suas amostras, documentar isso para que seja possível rastrear, seguir práticas adequadas de biossegurança, descarte se é nível biológico 1, nível biológico 2, a célula que você pode estar trabalhando, verificar, ter sistemas de documentação e de registro para reduzir o máximo possível erros de identificação, né? E dentro desses erros de identificação, a cobrança ali de quem manipulou, do pessoal que manipulou, a passagem, a linhagem com qual está trabalhando, se foi observado alterações macroscópicas, né, morfológicas ali naquele momento de cultivo da sua célula, isso tem que sempre estar registrado, tá? Outro ponto muito importante são os recursos. Não adianta a gente estar trabalhando com cultivo celular, ter equipamentos, infraestrutura, ter um monte de coisa e, por exemplo, não ter condição de fazer um teste de micoplasma, né? Então, assim, fica complicado trabalhar dessa forma. E a gente tenta economizar em coisas que não pode se economizar, tá? Então, testes de contaminação dentro do ambiente que você já gastou um monte de dinheiro com microscópio invertido, cabine biológica, incubadora de CO2, tem freezer, botijão de nitrogênio para estar adequando todas as células, microscópio invertido, você não ter os reagentes mínimos, né, os insumos mínimos para manter qualidade do seu experimento, as coisas então têm que ser revistas, tá, pessoal? Eu falo muito isso, que a pessoa que fica te pedindo célula entre o laboratório, me manda célula, que não compra células de um biobanco, que vem com certificação e que vem com tudo, geralmente a pessoa não vai ter condição de estar fazendo os testes básicos para confirmar aquilo dali, porque quando você compra uma célula, a célula já vem com toda a autenticidade daquela célula, com os testes adequados, confirmando que não existe contaminação microbiológica. E quando você recebe a célula do colega? Entendeu? Como que você vai garantir que aquilo que te mandou é aquilo que ele está dizendo que é, né?
Você vai fazer os testes microbiológicos adequados, ver se tem contaminação de micoplasma antes de começar a experimentação. Então, esse tipo de cultura a gente tem que começar a mudar para se fazer uma ciência, né, assim, de forma responsável mesmo, as análises e a experimentação de forma adequada e responsável. Um outro ponto interessante é a questão da estabilidade celular, que temos que lembrar, né? Que não é só porque é uma linhagem que você comprou transformada, imortalizada, que ela não pode ocorrer alterações e mudanças ao longo das passagens. Pode ocorrer, primária e secundária é muito comum, né? De ocorrer a adaptação no cultivo e assim alterar o seu fenótipo, e às vezes pode até ocorrer uma imortalização espontânea, ocorrer alteração de genótipo, né? E se diferenciar do tecido de origem. Mais as suas células imortalizadas, é sempre bom vocês estarem dando uma olhada no datasheet, verificar as condições de trabalho, cuidado quando você está trabalhando sempre com hiperconfluência. Tem linhagens celulares que mudam morfologicamente quando entram em hiperconfluência, confluência de 100%, uma é a T3T3, tá? Então, são condições experimentais importantes a serem identificadas, né? E terem esse certo tipo de cuidado. Né? Também temos que ter uma identificação adequada do seu tipo celular, saber que de fato que aquilo é o que eu acho que eu estou trabalhando, né? Eu preciso confirmar o tipo celular correto, usando marcadores adequados, validados, para saber que aquela célula é aquela célula. E às vezes vir para células, por exemplo, humanas, né? O STR. E sempre quando a gente for comprar uma linhagem imortalizada, principalmente, é sempre bom muito a gente estar olhando um sistema que eu vou falar daqui a pouco lá na frente, que é o ICLAC, tá? Então, é interessante a gente abordar todas essas limitações, porque um ponto interessante é que sem um controle de qualidade, o resultado in vitro, ele é altamente questionável, né? E aí fica aquele negócio, só deu certo uma vez, né? Então, que a gente acha que deu certo e, na verdade, né, se não está reproduzindo é porque não deu certo. Ou seja, então o cultivo celular é uma ferramenta muito poderosa, mas ela precisa ser conduzida com rigor técnico científico, para que os dados realmente sejam confiáveis. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho então do cultivo celular, os tipos de cultivo celular. Vamos abordar o cultivo primário, o cultivo secundário, a linhagem celular finita, a linhagem celular contínua estabelecida e a linhagem transformadas, tá? Essas são as principais fontes ou tipos de células que são utilizadas. E elas podem variar, né? Desde células recém-isoladas ali do tecido, que são os cultivos primários, até linhagens altamente adaptadas ao seu cultivo in vitro. E primeiro a gente vai falar então do cultivo primário, a cultura primária, né? São as células que são obtidas então diretamente do tecido do órgão, pode ser através de biópsia, e são células então recém-tiradas do ambiente em vivo. Como elas são recém-tiradas do ambiente em vivo, são células que se assemelham muito ao ambiente, ao organismo em vivo. Né? Então, essas células são recém-tiradas, elas são colocadas em condições adequadas para o cultivo, né? Elas podem se aderir, se for células que vocês querem trabalhar com células de aderência, elas vão se aderir, vão proliferar, dividir, se crescer, até se confluir dentro daquele ambiente, daquela área que foi disponibilizada para aquelas células. Então, e no início, essa população do cultivo primário, ela costuma ser heterogênea, porque se você retirou da biópsia, você não só retirou um tipo de tecido. Vai vir fibroblasto, célula endotelial, vai vir um monte de coisa, né? E aí, depois, porque ela vai ser altamente heterogênea, porque ela vai refletir o tecido original que veio. E aí, com a condição que você coloca essa célula, algumas células tendem a morrer e outras células tendem a permanecer. As condições que são colocadas, né? Os meios de cultivos, às vezes, adequados, condições de cultivos, e isso vai fazendo, você vai selecionando a célula sua de interesse. A principal vantagem do cultivo primário, quando a gente pensa em testes toxicológicos, é que é ela que tem a maior semelhança fisiológica com o tecido de origem. Então, essas células, elas além de serem bastante similares, vai vir outras coisas que são similares ao tecido em vivo. E uma delas é a viabilidade delas, né? Então, elas têm uma vida útil limitada. Ela tem uns números finitos de divisões. Elas vão se proliferar até um determinado número de gerações, vão entrar num platô e vão morrer, entrar em senescência, tá? Então, é um tipo de célula que dificulta a experimentação de longo prazo, longos períodos, tá? E tem células que
são algumas passagens, 4, 5 passagens cultivo primário, outras começam a entrar, né? A maioria entra lá pela 13ª passagem, alguns chamam até, inclusive, a 13ª passagem do Vale da Morte, né, do cultivo primário, mas então, também tem essa variabilidade dependendo da célula primária que você vai estar ali trabalhando, tá? A desvantagem, então, dela, como ela é finita, é que você vai conseguir um baixo rendimento de célula, uma pouca quantidade de célula, porque você vai ter um determinado número de gerações para essa célula daqui a pouco estar morrendo, entrando em senescência, tá? Mas a maior vantagem é a semelhança dela fisiológica com o tecido original, né? E para alguns testes toxicológicos isso é muito interessante, tá? Então aqui, bem resumidamente, a gente mostra um processo de estabelecimento de cultivo primário. Isso aqui foi feito aqui no nosso laboratório. Então o tecido coletado aqui no caso foi um embrião. Então as células foram isoladas mecanicamente, depois a gente fez o isolamento enzimático e aí essas células, no caso, foram plaqueadas com meio de cultivo apropriado. Então, no início do cultivo, a gente vai ver um cultivo bastante heterogêneo, vários formatos, morfologias celulares, né? Que são provenientes do tecido original. Nos primeiros subcultivos, passagens, vai ocorrer uma seleção gradual dessas células, tá? Então, as células mais adaptadas à condição de cultivo que eu estabeleci, que o manipulador estabeleceu, vai se permanecer e as outras vão acabar morrendo, tá? E geralmente são as células com maior capacidade proliferativa ao ambiente que você colocou, impôs ali, tá? Então essas células proliferativas, elas são chamadas de células precursoras ou progenitoras. Elas passam a predominar o cultivo celular, né, ali dentro das condições colocadas. Esse processo é muito importante, porque ele vai permitir o estabelecimento de populações celulares mais estáveis e reprodutíveis da condição daquele cultivo que você estabeleceu, tá? E o cultivo primário, mesmo ele mantendo as condições características biológicas mais próximas ao tecido original, quando comparado às outras linhagens, às células imortalizadas, por exemplo, o principal ponto dela é realmente a relevância fisiológica dela, né, para estudos biológicos, toxicológicos e também de engenharia tecidual. Ela é muito utilizada, tá? Por causa da sua semelhança fisiológica ao tecido original, tá? Mas conforme as passagens vão aumentando, a pressão seletiva vai ocorrendo no ambiente in vitro e esse perfil celular original pode ser reduzido gradualmente. Quanto então as células vão se proliferando, vão permanecer naquilo que você quer, né? Como vai perdendo a heterogeneidade, vai reduzindo a representatividade, então, desse tecido original, tá? Uma coisa muito importante para quem trabalha com cultivo primário são células mais sensíveis, muito mais sensíveis do que que as linhagens, tá? Qualquer mudança, temperatura, meio de cultivo, até lote de soro fetal, pode ter uma interferência, assim, na proliferação, na condição celular, tá? Por isso, tome-se cuidado. Eu sei que cultivo primário a gente utiliza muito, faz a utilização de antibióticos, né, e antifúngicos, mas toma cuidado, porque muitos, dependendo da concentração colocada, eles são células mais sensíveis e acabam sendo tóxicas para essas células, tá? O cultivo primário, ele então tem a grande vantagem da característica fisiológica, mas tem limitações também importantes, como menor tempo de vida em cultivo, tem maior variabilidade biológica, porque o tecido é heterogêneo, ok? Tem um crescimento muito mais lento do que uma linhagem, que já está acostumada, adaptada ao cultivo, né, in vitro. Então, seu crescimento, sua proliferação é mais lenta. Então, seu PDT, né, geralmente é maior do que quando se compara uma linhagem, tá? O PDT é o tempo de duplicação da célula, a gente vai falar daqui a pouco. Tá? E ela tem maior sensibilidade às condições de cultivo, como já dita. Agora, as culturas secundárias, né, ou celular finita. Essas células, elas se derivam do cultivo celular primário, então elas já foram mantidas in vitro por algum tempo, a gente fez o subcultivo, né, e elas estão ali. Mas elas ainda são células que não sofreram transformação. Se não sofreram transformação, são células que têm vida útil também limitada, isto é, elas são finitas e elas sofrem senescência, tá bom? Elas são obtidas, então, do subcultivo, né, de células primárias. A gente vai fazer subcultivos sucessivos, e esses subcultivos sucessivos é que vai ocorrer uma seleção gradual dessas células mais adaptadas,
fazendo que o cultivo seja mais homogêneo do que aquele observado no cultivo primário, tá? Com um crescimento também mais rápido do que aquele observado no cultivo primário. No entanto, essa adaptação também pode levar você a começar a observar algumas alterações morfológicas quando se compara ao tecido em vivo, não onde foi removido, tá? E começar também a apresentar algumas mudanças na expressão de proteínas dessas células. Aquelas proteínas, alguns marcadores sabidamente conhecido que é fenotípico daquele tecido original, algumas podem começar a se alterar, tanto como a redução ou a ausência da expressão de alguma dessas proteínas, tá? Mas são culturas mais homogêneas. E é interessante utilizar ela em testes sim, de toxicidade, tá? Mas é importante controlar o número de passagens, porque você tem que saber a fase ideal de estar utilizando essas células. Você tem que ter uma curva de crescimento dessas células, que nem no cultivo primário, também muito bem estabelecido. Saber fase lag, saber a fase log dessas células, platô e senescência, para geralmente a fase ideal para estar trabalhando o cultivo é durante a fase log, né, de proliferação dessas células, tá? Então, o cultivo celular secundário ou cultivo celular finito, né? São células ainda que podem entrar em senescência, se proliferam até um determinado número de passagens de geração, né? E ocorre inibição por contato. Então, quando ela entra em confluência naquela área que você colocou no cultivo, o contato célula-célula faz ela parar de se proliferar, tá? Então, essas células, as culturas finitas, mesmo com tudo isso, elas são úteis, né, para os ensaios toxicológicos, mas os ensaios toxicológicos de curto e médio prazo. Primárias são mais a curto prazo. Aqui a gente começa a entrar mais no curto, médio prazo, tá? Mas buscando, né, modelos, quando você pensa em modelos de fisiologia ainda muito próximo ao tecido normal, e que exige um controle rigoroso do número de passagem, porque as características celulares elas podem mudar progressivamente com o tempo de cultivo, tá? Porque um momento elas vão entrar em senescência e vão morrer. Então, a passagem que você faz o teste aqui desse tipo de célula é muito importante. E você vai ter respostas diferentes, né? Resultados diferentes dependendo da sua passagem. Tá? Então, existe aqui um equilíbrio. Elas são células mais estáveis que as culturas primárias, mas ainda possuem limitações, né? Que a gente já não encontra nas células imortalizadas. Essas limitações principalmente relacionadas ao envelhecimento celular, senescência e a variabilidade que ocorre ainda entre as passagens, tá? A linhagem celular contínua estabelecida. Elas são derivadas do cultivo primário e secundários, mas ao longo do cultivo adquiriram uma característica muito importante. E essa característica é ela se multiplicar por um tempo indefinido, né? Que é a chamada de imortalização, é a famosa imortalização. Então, a imortalização ela pode ocorrer de forma espontânea e de forma induzida também, tá? E de forma espontânea, ela ocorre durante o processo de cultivo celular. Ou vai ocorrendo uma adaptação da célula ali naqueles subcultivos sucessivos e ocorre uma adaptação e ela acaba se imortalizando de forma espontânea, tá? Em muitos casos, esse processo está associado a alterações de cariótipo, tá? E de morfologia da célula também, tá? E aí ocorre também alterações na propriedade de crescimento dessas células. Então, no ponto de vista experimental, a principal vantagem da utilização dessas linhagens celulares contínuas, né, é a facilidade da manutenção, que elas estão imortalizadas. Tá? Como elas não entram em senescência replicativa, da mesma forma que as outras culturas, os outros tipos de cultivo que nós falamos, pode ser propagadas por longos períodos e facilita a padronização dos ensaios, a repetição dos experimentos e também a comparação de resultados entre os diferentes estudos. Por outro lado, é importante lembrar que essas células já não mantêm todas as características do tecido original. Elas podem apresentar alterações cromossômicas, tá? E mudanças no comportamento celular, tá?
Então, as linhagens contínuas, elas oferecem uma estabilidade, uma facilidade experimental, mas pode perder parte da representatividade fisiológica do tecido original, tá? Então, aqui, ó, diferentes, elas são provenientes, então, de cultivo, das células dos cultivos primários, secundários, né? Essas células vão adquirir uma capacidade de proliferação prolongada ou indefinida, e isso ocorre devido ao processo de mortalização. Tá? A principal vantagem dessas linhagens são maior estabilidade experimental, facilidade na manutenção no cultivo, alta reprodutibilidade experimental e grande utilidade delas nos ensaios repetitivos e padronizados, como testes toxicológicos de viabilidade celular e também fazer, por exemplo, o screening de alguns compostos. Tá? Por esse motivo, essas células elas são amplamente utilizadas em toxicologia in vitro, principalmente nos ensaios de alta demanda e comparação experimental, tá? Mas existem limitações importantes nessas células. Com o tempo, essas células podem apresentar alterações cromossômicas, morfológicas e funcionais. Então, é importante se fazer testes. Vocês estão com esse tipo de célula no seu ambiente laboratorial? Eu acho que é sempre importante, antes de você começar o experimento, fazer teste nessas células para vocês saberem se elas estão com alterações morfológicas e funcionais. Se ainda são as células que têm os mesmos comportamentos que vocês avaliaram, por exemplo, há um ano atrás. Entendeu? Então, é importante, eu faria isso antes de iniciar todo o teste importante, todo teste experimental, todo ensaio experimental, ou todo ensaio experimental não, antes de se iniciar, né, um experimento científico, você vai começar, o seu mestrado vai começar, o doutorado você vai utilizar aquela linhagem, você fazer toda essa caracterização, tá? E ver o comportamento, né, fenotípico e genotípico dessa célula. E temos as linhagens transformadas, que representam já um estágio, né, além, assim, que apresenta alterações celulares significativas que afetam diretamente o controle do ciclo celular. Tá? Então, se altera diretamente o controle do ciclo celular, a gente tem que ter uma certa tem que ser mais criterioso quando utiliza essas células, né, para avaliações de viabilidade celular e transpor esses resultados para em vivo, porque o ciclo celular dessa célula é alterado. Tá? Então, são células que passam a apresentar características com morfologia alterada, tem maior taxa de crescimento, tem menor dependência de soro fetal bovino, por exemplo, e menor dependência de ancoragem. Tá? E tem grande variação cromossômica entre essas células. Então, na prática, isso significa que elas conseguem proliferar de forma muito eficiente. Você consegue gerar uma grande quantidade de células para trabalho, que é uma vantagem muito importante isso, né, nos ensaios in vitro, conseguir uma grande quantidade de células. Principalmente quando a gente quer analisar modelos robustos, né, com grande índice de comparação, vários grupos comparativos, né, e ela é muito fácil de se manter ela. Ela tem uma boa disponibilidade celular também. Então, você congela rapidamente você faz uma passagem ali só para estabilizar, você já começa, né, a trabalhar, a fazer seu experimento. No entanto, ela tem uma grande desvantagem, que essas células mantêm poucas características do seu tecido original, tá? E o controle do ciclo celular, que eu já disse, está alterado. Então, tem que se analisar isso com um certo respaldo, tá? Então, as linhagens transformadas são muito úteis para triagem, padronização de estudos mecanísticos, tá? Mas não devem ser interpretadas como uma reprodução fiel, pessoal, da fisiologia do tecido in vivo, tá? Ela é eficiente, essa linhagem, ela é robusta, mas ela é pouco representativa da fisiologia normal, tá? Tanto é pouco representativa que ela não ocorre inibição por contato, tá? A adesão, o contato célula a célula não é o suficiente para inibir a proliferação dessas células, tá? Então, além dela se produzir de forma infinita, né, não tendo senescência, ela ainda não ocorre inibição por contato. E aí, é mais ou menos isso aqui que vocês veem. Por exemplo, aqui no primeiro, uma linhagem estabelecida, você vê um tapete, uma monocamada, e aqui do lado a linhagem transformada, que você acaba vendo emaranhado de célula, né? A célula sobre célula, tá? Que não ocorre, porque não ocorre inibição por contato.
Então, aqui, resumidamente, o que a gente acabou de ver, né? A gente viu o cultivo primário, depois os subcultivos, né? A linhagem celular contínua. Então, o cultivo primário é logo após o isolamento, a semeadura. Depois passamos para os primeiros subcultivos, que a gente começa a chamar, então, de cultivo secundário. A partir desse momento, as células começam a ser repicadas em intervalos regulares. Esses repiques sucessivos são chamados de passagens seriadas. Então, durante essas passagens, né, que você vai vendo aqui no gráfico 4, 6, ali você vai vendo os pontinhos, né? Então, durante essas passagens, a célula se prolifera e o rendimento celular vai se aumentando. Essas células, porém, ainda são finitas, elas não conseguem se dividir de forma indefinida, tá? Então, depois de um certo número de passagens, elas vão entrar num platô, e ali a curvinha azul, e elas entram em senescência, né, replicativa ou morte. Você vê a curvinha azul, o gráfico assim, caindo, tá? E, por outro lado, tem as células transformadas, que aí ali no gráfico representa essa parte rosinha, a curvinha subindo, né? Que são as células transformadas, que elas escapam da senescência e adquirem a capacidade de proliferação contínua. Então, essa possibilidade é mostrada ali, né, na linha rosa, e a partir daí a linhagem celular, ela vai continuar proliferando, tá? E ela pode ser mantida ali no cultivo por um tempo indeterminado. Agora vamos falar então dos tipos de cultivo celular. Entre os tipos de cultivo celular, a gente encontra as células aderentes, células suspensão, cultura mista e o cultivo 3D. E a escolha do tipo de cultivo que você vai utilizar e vai trabalhar vai depender muito da pergunta biológica que você está querendo responder. Então, vamos explicar cada uma delas. Né? Aqui são as células aderentes. Então, as células aderentes, elas dependem de adesão, pelo próprio nome, né? Então, ela precisa de uma superfície para sobreviver e proliferar, ou seja, elas precisam estar ancoradas a um plástico tratado na placa ou na garrafa de cultura. Então, após essas células se aderirem, elas vão começar a crescer e vão formar uma monocamada, tá? Esse crescimento é bidimensional, que nem você está observando ali nessa imagem, nesse vídeo, tá? Esse comportamento é muito comum em células epiteliais, fibroblastos, né, e diversos tipos de células que vocês trabalham na pesquisa, principalmente, né, entre as linhagens. São as mais utilizadas, são as células aderentes, tá? Então, nesse momento que a célula ela ocupa todo o espaço ali, toda a área disponibilizada para ela, que ela atinge uma confluência que nós chamamos de uma hiperconfluência, uma confluência de 100%, é o momento de se fazer o subcultivo. Então, nesse momento, a gente faz o chamado repique celular. E aí, as células são dissociadas dessa superfície, que elas estão aderidas. Você pode dissociar de forma mecânica, utilizando aqueles rodinhos, os scraps, ou de forma enzimática, né? E a mais famosa delas, das enzimas, é a tripsina, inclusive esse processo muitos chamam de tripsinização, né? Que é a enzima mais utilizada. Então, as células aderentes, elas são muito utilizadas, primeiro que ela permite fácil visualização macroscópica, que nem você pode ver aqui na imagem. A análise morfológica fácil. E ela é muito utilizada nos estudos de citotoxicidade, né, nos ensaios de viabilidade celular e também na avaliação de interação entre célula e algum material, por exemplo, algum scaffold, é muito utilizado esse tipo, né, esse tipo celular. Diferentemente das células aderentes, tem as células em suspensão, que elas não precisam se fixar em superfície ou em substrato para poder sobreviver e proliferar. Elas crescem livremente no meio de cultivo, tá? Que nem a gente pode observar na imagem. Se bem que aqui nessa imagem a gente tem dois tipos de cultivo, uma cultura mista. A gente tem célula de suspensão e célula aderente, dá para observar muito bem as duas, tá? As células, então, aderentes não necessita de substrato ou sistema de ancoragem. E a célula mais comum, que não aderente, que a gente utiliza, são as células provenientes, são células hematopoéticas, né? Células que são provenientes do sistema imune. Algumas linhagens tumorais também são, né? E algumas linhagens também transformadas. A grande vantagem é a fácil manipulação, né? O repique celular é muito mais simples do que o repique da célula aderente.
E no caso das células do cultivo misto, a gente coexiste os dois tipos de células ali no seu cultivo, que nem a imagem, coexiste as células aderentes vivendo juntamente ali, cultivando, sendo cultivadas junto com as células não aderentes no mesmo sistema. Esse modelo é muito interessante porque ele permite estudar interações celulares mais complexas, né? E pode representar melhor algumas condições fisiológicas que são encontradas in vitro. Agora vamos abordar um pouquinho, né, as diferenças do cultivo bidimensional para o cultivo tridimensional, 2D versus 3D. Então, o cultivo 2D é o cultivo mais utilizado, no qual as células crescem e vão se aderidas numa superfície plana, que vai formar aquela monocamada. Esse modelo é amplamente utilizado, ele é simples, ele é barato, ele é rápido, ele é reproduzível. Tá altamente reprodutível. E ele facilita muito as análises microscópicas e padronização de testes, tá? Mas ele tem algumas limitações. As células ficam restritas, então, a um único microambiente, que é aquele microambiente artificial em monocamada. Então, você tem uma interação célula-célula, que é uma baixa interação célula-célula, e tem quase nenhuma interação célula-matriz. Tá? Matriz extracelular. Isso faz com que o comportamento celular seja diferente daquele que você observa no tecido em vivo, no organismo. Muitas vezes, respostas de proliferação, diferenciação celular, análise metabólica e de toxicidade acaba sendo superestimada ou subestimada nesses sistemas 2D. Diferentemente ocorre no sistema e nos modelos 3D. No modelo 3D, as células conseguem se organizar espacialmente de uma forma muito mais próxima do tecido fisiológico. Aqui nós temos uma interação maior célula-célula e uma interação célula-matriz, né? Célula-matriz extracelular, o que influencia diretamente a sinalização celular, expressão gênica, influencia a difusão de nutrientes, de oxigênio e de fármacos, né, nos testes. Então, esses modelos, o modelo 3D, consegue mimetizar melhor a heterogeneidade e a complexidade dos tecidos que a gente vê em vivo. E ele é muito utilizado, principalmente em modelos tumorais, né? Que você consegue mimetizar aquela heterogeneidade tumoral. E eles vêm sendo considerados mais adequados, tá? Hoje, para fazer um screening de drogas, testes toxicológicos e estudos de eficácia terapêutica. Tá? Então, a tendência hoje, atual, está sendo essa migração do sistema 2D para as plataformas 3D, que são fisiologicamente mais relevantes. Então, resumidamente, sistema 2D, você tem interação, uma baixa interação célula-célula, são modelos simples, baratos, rápidos, né, e fáceis de vocês estarem fazendo análises microscópicas. Já a interação, os cultivos 3D, você tem uma interação célula-célula maior e você tem a interação célula-matriz extracelular, tá? Ela limita a heterogeneidade do tecido. Ela chega a mimetizar um pouco, né, a heterogeneidade toda ali. E ela é mais adequada para você fazer triagem de drogas. Tá? Então, aqui é um fluxo básico para você desenvolver, fazer esferoides ou agregados celulares para você conseguir fazer a sua aplicação na toxicologia in vitro. A primeira fase, não tem como a gente fugir, a gente vai fazer o cultivo bidimensional, o cultivo 2D, né? Que é um cultivo celular convencional, onde a gente vai fazer a expansão das células ali em monocamada, numa garrafa de cultivo celular, por exemplo, até obter uma quantidade X de célula. Obtendo essa quantidade de X que você calculou e que é necessário, você vai começar a fazer os modelos tridimensionais. Para você fazer os modelos tridimensionais, tem várias formas, técnicas que você pode estar utilizando. Tá? Os esferoides são agregados celulares tridimensionais. E eles vão permitir que as células comecem a interagir entre si e vai se formar matriz extracelular e ter interação célula-matriz. Tá? Então, ela se aproxima mais dos modelos fisiológicos. Existem diferenças metodológicas, tá, para produzir esses modelos. Você pode estar trabalhando com placas de baixa adesão, ring drop, molde de agarose, microfluídica, sistemas baseados em scaffolds. Existe uma imensidão de tecnologias, né, de formas que você está fazendo, formando seus esferoides. A grande vantagem dos esferoides é que eles conseguem gerar gradiente de oxigênio, nutrientes e metabólitos. Então, eles reproduzem características que a gente observa nos tecidos reais, no tecido em vivo, nos tecidos também tumorais, né? Isso faz com que as respostas a compostos tóxicos seja mais próxima da realidade biológica, tá?
Aqui nessa imagem a gente pode ver um screening toxicológico, né, que foi feito com íons em esferoides. A gente vê diferentes concentrações de um composto e foi monitorada a viabilidade celular dentro desses esferoides. Tá? Então, muitas vezes as drogas, elas que são altamente eficazes em modelo 2D, quando você joga para o modelo 3D, você já não vê essa eficácia toda, né? Porque ocorre ali uma dificuldade de penetração, uma resistência celular, que a gente também observa isso no in vivo. E após a formação dos esferoides, é muito importante fazer a caracterização, né, desses esferoides. Caracterização morfológica, né, de viabilidade, do núcleo dele apoptótico, se existe necrose, expressão gênica, né, e assim fazer a utilização de diversos marcadores. Pode fazer, por exemplo, microscopia eletrônica de varredura, para você observar a arquitetura estrutural do seu esferoide, análise por citometria de fluxo, para fazer análise quantitativas de alguns marcadores de alguns fenótipos e também de apoptose e morte celular, tá? Então, é importante você fazer a caracterização desse seu esferoide, ver tamanho, né? Tá? Que você, o qual você vai trabalhar, antes de você fazer as suas análises e utilizar eles experimentalmente. Aqui são duas estratégias, né, que a gente utiliza para fazer e confeccionar esferoides, que são baseados em esferoides e são livres, são baseados no scaffold e são livres do scaffold, né? No qual as células vão se auto-organizar. No caso dos scaffold free, as células vão se auto-organizar sem uma matriz de suporte, tá? E no sistema baseado nos scaffolds, né, as células elas vão crescer associadas a algum arcabouço, ancorado a algum arcabouço, a alguma matriz. Basicamente, essa é a diferença entre eles. Então, no sistema sem scaffold, né, a formação dos esferoides depende da capacidade das células de interagir entre elas e se autoagregar. Exemplos incluem várias metodologias. A gente pode ver o liquid overlayer, tem o hang drop, tem placas de baixa adesão, dá para fazer com frasco de agitação, aqueles spinnings, né, em sistemas de bioreatores também. Então, esses métodos são bem legais, tem diferença entre eles, porque uns formam esferoides mais heterogêneos, de tamanhos heterogêneos, outros de tamanhos mais homogêneos. Então, como você também vai fazer os esferoides depende do seu estudo biológico e como que você quer esses esferoides, tá? Os esferoides que a gente, os esferoides que a gente faz baseado, né, em um arcabouço, que são os scaffold based. Então, você vai cultivar as células numa matriz de suporte, como hidrogel, como microgéis, micropilares, gotas gelificadas, né? Você vai ter que ter alguma matriz. E essa matriz ela vai fornecer um suporte físico e vai poder mimetizar melhor aquela matriz extracelular que é encontrada no tecido vivo. Então, uma diferença importante desses modelos é que ele vai oferecer um microambiente mais estruturado, que vai favorecer a adesão à organização celular, tá? De forma tridimensional, e também favorece o processo de diferenciação celular, dependendo do estudo que você queira fazer, tá? Então, a presença da matriz, ela interfere também, né, consequentemente, na difusão dos nutrientes, de oxigênio dos compostos que são testados. Elas chegam um pouquinho mais dentro comparados aos modelos em vivo. Tá? Então, para a toxicologia in vitro, é importante você escolher a metodologia que você vai utilizar. Tem alta influência. Ela pode influenciar diretamente o tamanho do esferoide, a compactação celular dentro desse esferoide, a difusão do composto do fármaco que você está testando no esferoide, a viabilidade e a resposta celular que você vai observar. Então, não existe um método ideal. A escolha vai depender do objetivo do seu ensaio e o tipo de célula que você também vai estar trabalhando e a escala de esferoide, quantidade de esferoide que você precisa obter para a sua análise, tá? Aqui é só para ilustrar para vocês, aqui é um trabalho nosso, um resultado nosso, a gente comparando, induzindo a diferenciação celular em modelo monocamada embaixo, né, 2D, e no modelo esferoide a gente consegue um rendimento, uma diferenciação celular muito maior quando a gente induz a diferenciação dessas células no formato de esferoide, tá? Então é só para trazer e ilustrar aqui para vocês, fazer uma comparação. Então, a escolha vai de ensaio, o objetivo daquele seu ensaio.
Agora, uma parte muito importante, crucial, que as pessoas às vezes esquecem, botam um pouquinho assim, né? Vai para o lado e que é importantíssimo, que são as boas práticas e metodologias in vitro. Tá? Que a gente vai na experimentação in vitro. Então, existe um documento de orientação da OECD, da série 286, que é focada na qualidade do desenvolvimento e implementação de métodos alternativos ao uso de animais. Essas boas práticas de métodos in vitro, ele vem para garantir que os seus ensaios in vitro sejam conduzidos com qualidade, rastreabilidade e reprodutibilidade, que é fundamental nos ensaios toxicológicos, né? Porque pequenas variações no cultivo celular, na densidade, na semeadura, no número de passagens, no lote de reagentes, já pode alterar significantemente o seu resultado. Então, é essencial, importantíssimo, tá? A gente reduzir as incertezas dos seus ensaios, né? Previsões de segurança química derivadas das células, dos seus tecidos, e promover assim com essa boa prática de metodologia in vitro a aceitação regulatória internacional dos dados que são gerados, tá? Então, para isso, dentro desse guia, né, de boas práticas, a gente tem, primeiro, modelo celular, né? É fundamental conhecer a origem da sua célula, confirmar a identidade da sua célula, avaliar a pureza, registro, número de passagem, garantir a ausência de contaminação nas suas células. Condição experimental, ver variáveis importantes que podem alterar o seu resultado, como densidade celular, qual confluência que você está trabalhando, composição do seu meio, lote do soro, dose do composto, tempo de exposição. Isso tudo é muito importante. Controle do ensaio. Um bom ensaio tem que ter controle negativo, controle positivo, controle do veículo que você está usando. Tem que ter critérios claros no seu ensaio, né? Critérios claros de aceitação daquele resultado, do que vai ser aceito e do que vai ser desconsiderado, né? E rastreabilidade. Precisamos registrar os lotes, os reagentes que são utilizados, equipamentos, quem foi o operador responsável, se teve alguma uma intercorrência no seu experimento. Isso tudo tem que estar muito bem documentado, tá? Porque isso não é apenas uma recomendação burocrática, pessoal. Isso tudo, esse guia de boas práticas e metodologia in vitro, é para garantir a qualidade, a reprodutibilidade e a credibilidade dos seus ensaios, tá? E para isso, quando a gente pensa em cultivo, a gente tem que conhecer o ciclo de crescimento do seu cultivo celular. Como que não conhecer a curva de crescimento do seu cultivo celular? Isso é básico, né? Então você tem que saber, tem a fase do inóculo inicial, quanto que é a concentração das células, quanto tempo que demora para estar proliferando, né? A sua fase lag, depois, quanto tempo depois que você plaqueou, vem a fase lag, a fase log, que é a fase de proliferação, crescimento exponencial da sua célula, que é importantíssimo. É nesse momento da fase logarítmica que a gente faz os ensaios funcionais, tá? Por quê? Porque é o momento que as células estão metabolicamente ativas, que elas estão proliferando de forma mais uniforme e em melhor estado fisiológico. Então, as análises são feitas nesse período, na fase logarítmica, tá? E a fase platô, que é quando a cultura, no caso de cultura de célula secundária, primária, elas estão, ao fizeram algumas passagens, ela pode entrar em senescência e morte. E no caso das linhagens, pode ser uma hiperconfluência, por exemplo, que aí diminui a taxa de proliferação celular naquele momento de hiperconfluência e não é o momento mais adequado para você estar trabalhando, tá bom? E quando a gente faz essa curva de crescimento, é importante a gente fazer, né, para saber qual passagem que vai estar trabalhando, qual é a passagem que faz parte da fase logaritmo, para a gente calcular o nosso PDT, que é o tempo de duplicação celular. O tempo de duplicação celular é muito importante saber em quanto tempo após o meu cultivo as células vão estar se duplicando, tá? Para você conseguir calcular a sua semeadura e quanto tempo depois você vai poder mais ou menos estar analisando. E existe uma grande variabilidade, dependendo do tipo de célula, não é só cultivo primário, célula secundária, né? Mas entre as células imortalizadas. Eu trago para vocês dois datasheets que, para células imortalizadas, se as células que vocês adquirem, é importantíssimo vocês lerem um datasheet sempre. Vocês podem ver aqui, ó, uma linhagem com 62 horas de tempo de duplicação a caco, e quando a outra tem 240 a 480 horas para elas se duplicarem. Então, assim, isso muda toda a dinâmica do seu ensaio. E isso vocês têm que conhecer, tá? É...
Aqui é um outro trabalho bem interessante que você encontra na TCC, é que com a importância de se registrar a passagem que se trabalha. Eu sei que passagem é diferente de geração, mas a gente acaba solicitando e o pessoal faz de forma geral, né, o registro das passagens, que em questão de geração pode mudar de laboratório para laboratório, mas é importante se registrar a passagem, porque olha aqui, dependendo da passagem, a gente teve expressão diferente de incorporação da proteína do GFP nas células, né? Aqui, ó, usando a CACO e a outra MCF7. Olha a diferença de acordo com a passagem que trabalhou. E aí você pode ter diferença, se falar, o coleguinha conseguiu um resultado diferente do outro coleguinha no laboratório. Será que as passagens trabalharam tão distantes, não foram diferentes? O suficiente para que não é o POP que está tendo problema, que é a célula, a linhagem, a passagem que você está trabalhando, te trazendo um resultado diferente, tá? Aqui é só para você clarificar, né, para aqueles que não conhecem, que o número de passagem é diferente do número de geração. Aqui é um exemplo bem clássico, que é, por exemplo, você plaqueou 78 células, né, por centímetro quadrado, outra 1.250, outra 5.000. Por exemplo, para você sair da passagem 0 para a passagem 1, a de 78 que você plaqueou teve a semeadura de 78, você teve 8 gerações para chegar numa confluência. De 1.250, você teve muito menos gerações para confluir, né? Aí todo mundo você trata como passagem 1, mas a passagem 1 da primeira já teve 8 gerações. A da segunda só teve 4. E a da terceira plaqueada, que é de 5.000, só teve 2 gerações. Então, é só para vocês entenderem que a gente anota o número de passagens, mas tenta estabelecer semeadura, passagens, de forma uniforme dentro do laboratório de vocês, sabe? O plaqueamento, que isso vai facilitar muito, tá? Por causa dessa diferença entre número de geração e plaqueamento. A, aqui, né, para a gente, então, chegar numa forma confiável dentro da metodologia das boas práticas de ensaios in vitro. O interessante é a gente passar por esses 4 pontos. Qualquer ambiente laboratorial é fazer o planejamento, né? Quando a gente fala o planejamento, é antes de iniciar o experimento. É definir claramente qual o objetivo daquele ensaio, qual o tipo celular mais adequado que você vai estar trabalhando, qual modelo, se é bidimensional, tridimensional, para chegar na resposta biológica, na análise biológica que você quer chegar, tá? Depois vem a execução. Aqui tem as condições de controle das condições de cultivo, tempo de exposição, controle de ensaio e as condições ambientais. Registro. É importantíssimo documentar tudo. Quais células que foram utilizadas, reagentes, lotes, equipamentos, qual foi o operador. E a fase da interpretação. Os dados precisam ser analisados com métodos estatísticos adequados, com critérios de exclusão previamente definidos, para assim avaliar o modelo melhor utilizado, tá? Então, por fim, todas essas etapas são importantíssimas para vocês chegarem num resultado mais confiável e reproduzido, né? Com maior confiabilidade, para você estar entregando isso adequadamente, né? À ciência, às pessoas, entregar seus resultados, mostrar os seus resultados de forma ética, né? De forma responsável. Então, essas etapas são importantes para você chegar nesse resultado. E aí vem a recomendação da utilização, sempre que quem for comprar a célula imortalizada, antes, dá uma olhada no ICLAC, gente. Procure ICLAC, dá uma olhada. Quando você entrar no ICLAC, você vai encontrar essa tabela, tá? Essa tabela é importantíssima para você avaliar essa célula que você está adquirindo. Ela tem uma contaminação cruzada de linhagens, né? Ou tem uma má identificação daquela célula. Isso porque, gente, hoje um dos maiores problemas da pesquisa científica é o uso de células contaminadas, trocadas e incorretamente identificadas. Muitas vezes os pesquisadores acreditam estar trabalhando com uma linhagem celular específica e, na verdade, está trabalhando com outro cultivo, outra linhagem. Uma linhagem que foi contaminada, substituída, contaminada assim por outra linhagem. Tem ela e tem, sei lá, ali tem uma rila no meio, tem uma vera no meio, tá? E você vai ter problema na sua experimentação com isso. Então, é fundamental obter evidências da autenticidade junto ao fornecedor quando você adquire as células. Pedir certificados de análise, perfil genéticos, testes de contaminação. Também devemos seguir as boas práticas de cultivo celular dentro do seu ambiente laboratorial. As boas práticas de cultivo celular é um manual, gente. Sim, no site da TCC você consegue lá adquirir.
tá? Que tem as principais informações, expansão, sobre como você vai fazer as expansões, por exemplo, que é uma parte onde ocorre muita contaminação cruzada. A fase que você está expandindo, né? Fazendo seu master bank, por exemplo. Essa fase é crucial, você não pode estar, você tem que ter critérios ali no seu cultivo para evitar manipulações inadequadas e aumentar a possibilidade de contaminação, não só microbiológica, mas contaminação de outras linhagens celulares dentro do uma, né? A contaminação de micoplasma sempre merece uma atenção especial dentro do laboratório. Muitas vezes ela não é visível, mas ela altera, pessoal. Ela altera o metabolismo celular, altera a expressão gênica, altera a taxa de proliferação, né? E assim compromete experimentalmente o seu resultado. Tá? Sempre, então, que adquirir novas linhagens, é essencial armazenar as amostras do material original, né, do doador, para no futuro você também conseguir confirmar, fazer comparação de identidade genética, né, usando, por exemplo, metodologias STR, no caso aqui das células humanas, tá? Então você tem que confiar naquela sua célula. Então não dá para você ficar ligando pro coleguinha e ficar pedindo células, porque eu tenho certeza que o coleguinha não está entregando com todos esses testes que eu abordei, que eu falei aqui para vocês, tá? E aqui, rapidamente, o ensaio in vitro. Quis trazer o que é mais difundido e utilizado academicamente, que é o MTT, né? O MTT é o ensaio mais utilizado, né, para viabilidade, né, celular, citotoxicidade. Então, ele é um teste metabólico, tá? E ele avalia principalmente a atividade metabólica mitocondrial. Ele tem vantagens, primeiro que ele é muito difundido, bem avaliado, tem alta sensibilidade, baixo custo, ele é excelente para você trabalhar em cultivo 2D, né, em células aderentes, mas ele tem algumas limitações. Tá, as limitações aqui que eu destaco é tomar cuidado, principalmente quando usar compostos, né, coloridos ou redutores que podem interferir na sua análise. Eu recomendo você sempre estar utilizando, fazer a combinação de 2 métodos, tá? Quando você for fazer análise de viabilidade celular, citotoxicidade. Combina um teste metabólico com um teste de integridade celular. Teste metabólico tem o MTT, tem MTS, tem reazurina, tem o XTT. O MTT é muito usado para testes bidimensionais. O MTS, o XTT, você pode estar usando para os modelos 3D. E os testes de integridade celular tem o LDL, você pode fazer citometrias, né, com vários marcadores. Tem o NRU também, que amanhã a Paola vai falar um pouco mais, que são testes interessantes de integridade celular que vocês podem estar associando ao teste metabólico. Eu acho que a combinação dos 2 métodos aumenta a confiabilidade daqueles seus resultados, tá? Lembrando as limitações, né, desse teste do MTT. E entre essas limitações, que eu já falei, aos corantes coloridos, tem uma que eu não coloquei aqui, que é fundamental, que é como o MTT ele muda, às vezes, né, de mão para mão da pessoa que faz. E aí, agora eu vou trazer para você os pontos de reprodutibilidade experimental que a gente tem que passar passo a passo para você conseguir um MTT reproduzível. Primeiro, você tem que padronizar a passagem celular que você vai estar trabalhando. E quanto tempo depois que você plaqueou que você vai estar colocando o composto? O ideal é que o tratamento seja 24 horas após, né, a passagem que você fez. Tá? Confirmar a ausência de contaminação no seu experimento. Manter as condições de cultivo, né? E documentar. Padronizar o plaqueamento. Quanto daquela célula? Isso aqui tem relação direta com o PDT da célula que você está trabalhando, para você saber qual vai ser a sua semeadura. Tá? Aqui eu dei um exemplo de 10 a quinta, tá? Mas isso varia de acordo com o PDT da sua célula. Conter um controle do seu veículo, né? Então você tem que não só ter os seus controles positivo e negativo, mas um controle do veículo que você utilizou, por exemplo, para eluir o seu fármaco, tá? Definir o número experimental. Eu vou fazer, por exemplo, um MTT de 48 horas, 24, 48 horas, 72 horas. Eu vou fazer só de uma passagem ou vou fazer de várias placas com passagens diferentes para ver o que vai dar, né? Então você tem que
fazer esse tipo de padronização. Padronizar um ensaio. Isso aqui, gente, a gente vê uma variabilidade na literatura, desde a concentração do MTT, ao tempo de incubação, a absorbância que se lê, né? Então, assim, padronizar pelo menos dentro do seu laboratório a forma que você vai estar utilizando. Aqui eu coloquei as condições que eu utilizo no laboratório aqui o qual eu trabalho, tá? Lembrar de proteger o MTT da luz, né? Usar os controles brancos e os controles positivos e o negativo. Muita gente esquece do positivo. Eu, como positivo, gosto de usar o Triton, tá? Triton X a 1%. Evitar o viés da posição da placa. Gente, não se coloca a amostra na borda da placa, tá? Isso ocasiona aumento, porque assim, na borda da placa são os locais que é mais fácil de ocorrer evaporação, e assim ocorre concentração dos seus solutos ali. Geralmente a gente coloca na borda da placa ou PBS ou meio sem célula, tá? E a gente coloca alguma coisa, PBS ou meio sem célula, para reduzir também a evaporação do restante da placa. Então tem que ter alguma coisa ali. Definir seu critério de validade. Descartar o experimento, se, por exemplo, se o controle positivo não der adequado, o controle negativo tem que dar pelo menos tanto, tá? Você tem que estabelecer isso e registrar todos os dados da sua experimentação, tá? Isso para ter reprodutibilidade e rastreabilidade. Então, eu trouxe o MTT, amanhã a Paula vai estar abordando com vocês os testes, os métodos alternativos já amplamente que são aceitos pelos órgãos regulatórios internacionais, como a OECD e a Anvisa, tá? Esses ensaios substituem ou reduzem o número de a utilização de animais, principalmente para avaliação de irritação, corrosão, fototoxicidade e absorção cutânea, tá? Muito desses métodos utilizados utilizam modelos de tecidos reconstituídos ou cultivo celular, e é muito interessante porque eles estão alinhados, então, aos princípios dos 3 R's que falamos hoje na aula, tá? Aqui nós mostramos alguns métodos que normalmente não são utilizados isoladamente, mas eles são utilizados dentro de estratégias, né, integradas à avaliação toxicológicas, que são chamadas de IATA. Esses métodos aplicáveis em estratégias integradas. Esses testes avaliam diferentes efeitos biológicos envolvidos no processo tóxico, como também, por exemplo, a ativação de queratinócitos, células dendríticas dentro da sensibilização, por exemplo, cutânea, tá? Então, a combinação dos resultados dos testes da tabela anterior com esses aumenta a robustez preditiva e reduz a necessidade também dos ensaios de animais. E aqui são alguns métodos alternativos que ainda têm algumas limitações regulatórias, especialmente quando a gente pensa em dispositivos médicos ou misturas complexas, tá? Mas são ensaios considerados complementares e precisam ser associados a alguma abordagem também de peso e evidência. Pessoal, com hoje isso me encerro. Agradeço a atenção de vocês. Aqui está o meu contato. E agora fico à disposição para perguntas e para a gente fazer um bate-papo melhor.